Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, 2 Reis, capítulo 4, versículo 21 a 23, depois o versículo 28, depois o 30 ao 34. Amém. Continuamos em reverência, porque Deus está nesse lugar, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Versículo 28. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Versículo 30. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então, ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou e fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pela tua presença nesse lugar, Senhor. Te louvamos pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. Que em nome de Jesus, Senhor, essa palavra possa ser uma semente de fé nessa noite. E possa cair, Senhor, numa boa terra. Que essa noite seja a noite de transformação. Seja a noite de entendimento da tua palavra. Seja a noite de direção, Senhor. E seja a noite de milagre. Nós nos escondemos atrás da sua cruz. E pedimos que o Senhor se revele a nós através desta palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, a síntese dela, mexeu muito com o nosso coração, porque fala de um caminho, ou de uma caminhada para o milagre, que essa mulher aqui, ela precisou fazer. Um caminho para viver o milagre dela. Todos nós, irmãos, temos sonhos, temos nossos projetos, e o grande problema é quando o nosso sonho está morrendo, ou está morto em um canto qualquer. Essa semana, e essa palavra é muito fruto daquilo que vivemos essa semana. Essa semana nós estivemos conversando e nos chamou muita atenção o número de pessoas que estão desistindo de viver, o número de pessoas que estão abrindo mão dos seus sonhos, das promessas de Deus. Irmãos, são tantos irmãos enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, e o cansaço físico está chegando para esses irmãos, que eles estão abrindo mãos, irmãos, das promessas de Deus, para a sua casa, para a sua família, para os seus ministérios, porque em algum momento o dia mau chegou. Estava tudo bem, Deus me fez promessas, eu acreditei,
Mas olha o que aconteceu, pastor. E queremos nessa noite pensar em cima dessa história, da história da Sunamita. Sunamita não era o nome dessa mulher, mas era a cidade que ela morava, que ela vivia, a cidade de Sunem. Era uma mulher de posse, a Bíblia diz que era uma mulher rica, mas também uma mulher extremamente generosa, uma mulher de discernimento, que logo percebeu, irmãos, que Eliseu, o profeta, era um homem de Deus. E aí, irmãos, eu logo aprendo aqui que Deus não nos quer mais ligados, irmãos, a pessoas apenas por afinidade. O Senhor quer nos ligar com pessoas que têm o mesmo propósito que nós. Amém, irmãos? Eu entendo isso, irmãos. Deus não nos quer mais ligados a pessoas apenas por afinidades, mas sim com propósito. E essa mulher faz um quarto. A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela percebe que Eliseu, o profeta, é um homem de Deus, e ela faz um quarto para o profeta descansar, para o profeta se alimentar das suas viagens. Sunem, diz a geografia, ficava a cerca de 11 quilômetros do Monte Carmelo. E com frequência, então, Eliseu, ele passava ali pelaquela cidade, e aquela mulher, percebendo que aquele homem era um homem de Deus, o profeta Eliseu, ela faz um quarto, conversa com seu marido. O texto vai dizer que Eliseu vê a dedicação dessa mulher e do seu marido, e a maneira como eles honravam o profeta. Eliseu então pede para que o seu discípulo, chamado Geazi, para saber com aquela mulher o que ela precisava, o que ele poderia fazer por ela. Eliseu diz a palavra, ele poderia falar com o rei a favor daquela mulher. Eliseu poderia falar com o chefe dos exércitos em favor daquela mulher. Mas aquela mulher diz: não precisa, eu estou bem, eu estou aqui no meio do meu povo, está tranquilo. Geazi, o discípulo do profeta Eliseu, diz: olha, profeta, ela não tem filhos, e o seu marido já está de idade avançada. E aí, irmãos, eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes nós temos sonhos, mas nós mesmos sufocamos esses sonhos, porque não queremos sofrer mais. Estou imaginando, aquela mulher, irmãos, ela tinha um sonho, mas talvez ela já tentou tantas vezes, que agora ela fala: não, deixa eu ficar aqui quietinha, porque aos nossos olhos o tempo já passou, aí é melhor ficar aqui quietinho, no meio do povo, deixar eu aqui no meio do povo. Quem sabe você está aqui nesta noite, e já desistiu dos seus sonhos, já abriu mão dos seus sonhos, porque agora, para você, é impossível. Eliseu então, ele manda chamar aquela mulher, e ele diz: olha, no tempo determinado, você vai estar abraçando seu filho. No tempo determinado, você vai estar abraçando seu filho. Abraçar o filho, irmãos, era o sonho daquela mulher. Aquilo era muito forte para ela. O texto vai dizer, eu quero contextualizar aqui o texto. Aquela mulher diz assim: olha, você está de brincadeira. Olha, crente não pode mentir. Você está mexendo talvez numa ferida minha, algo que já estava ali, já sufocado. Porque na verdade, irmãos, ela não queria acreditar. Hoje qual é o teu sonho? Meu irmão, minha irmã que entrou por aquela porta, hoje qual é o teu maior sonho? É um filho liberto? É a esposa salva? É o esposo liberto? Qual é o teu maior sonho? É a tua saúde de volta? É paz na tua família? Qual é o teu maior sonho? Que talvez você saiu da tua casa, mas achou que seria apenas um culto, porque isso é impossível acontecer na tua vida. O verso 17 diz que chega o tempo, aquela mulher dá a luz a um menino lindo. O menino está crescendo, o menino é a alegria da sua casa. Mas um dia como tantos outros, passa-se o tempo, o menino nasce. E aí como outros dias aconteceram, um dia aquele menino vai para o campo com o seu pai. E quando ele está lá na colheita com o seu pai, o menino diz para o pai:
Ai, a minha cabeça, ai, minha cabeça. Mas pai, a minha cabeça está doendo. Pai, a minha cabeça está doendo. Aquele menino está tendo uma insolação ali. Então o pai diz, o pai chama um dos seus empregados e diz: leva esse menino para casa, para perto da sua mãe. A Bíblia relata, irmãos, que a mãe, então, essa mulher, a mulher sunamita, ela coloca ele no colo, sobre os joelhos, e ela fica com o menino no colo até meio-dia, e quando dá meio-dia, aquele menino morre no seu colo. Imagina a cena, uma mãe com seu único filho, morto em seus braços. Palavra do Eterno diz que ela sobe até o quarto do profeta, que ela preparou para o profeta. Ela sobe até o quarto, ela deita o filho na cama do profeta, e o texto diz que ela fecha a porta do quarto e sai. Pense como estava o coração dessa mãe. Verso 22 e verso 23, diz que ela chama o marido, ela fecha a porta, bota o menino no quarto do profeta, bota o menino na cama do profeta, fecha a porta e sai. Verso 22 e verso 23 diz que ela manda chamar o seu marido, mas ela não fala nada sobre a morte da criança. Ela pede o marido para chamar um dos empregados, preparar um animal, porque ela vai correr até onde o profeta está e ela vai voltar. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Ela saiu determinada. Eu vou, mas eu volto com o homem de Deus. Eu percebo nesse texto, irmãos, e que nos chamou muita atenção, é que o marido não estava atento para o que estava acontecendo na sua casa, na sua família. Talvez o marido estava preocupado com a colheita e ele não estava atento àquilo que estava acontecendo na sua casa, com a sua mulher e com o seu filho. Então nessa noite, você que é homem, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, que haja discernimento, irmãos, que a gente não fique distraído como homem de Deus na nossa casa. O texto vai dizer que em nenhum momento aquele homem pergunta: como está o menino, como está o meu filho? Irmãos, o menino grita: ai, minha cabeça. Ele transfere a responsabilidade dele para o empregado, depois transfere a responsabilidade para a esposa. Em nenhum momento ele pergunta: como está o nosso filho? Quando ela manda então ele preparar o animal, porque ela teria que sair, ela ia procurar o profeta, ele diz: mas por quê? Por que você vai procurar o homem de Deus? Hoje não é dia de lua nova. Em outras palavras, hoje não é domingo, hoje não é lugar, hoje não é dia de culto. O que você vai fazer na igreja? Em outras palavras, exatamente isso. Por que você vai até o homem de Deus? Hoje não é dia de lua nova. E aí, irmãos, a gente vai vendo, irmãos, que precisamos tomar cuidado com a religiosidade, porque a religiosidade engessa a nossa fé. Sempre foi desse jeito. Sempre foi desse jeito. Tem sempre o dia certo. E a gente vai engessando a nossa fé com a nossa religiosidade. O que Deus vê, irmãos, é o nosso coração, se há sinceridade ou não. Aquela mulher, ela não se desespera. Não há desespero no coração daquela mulher. Eu imagino ela subindo no animal e indo na direção do Monte Carmelo. A alegria dela, irmãos, está morta, trancada no quarto. O sonho dela está trancado no quarto. A promessa dela, agora realizada no filho, está trancado, morto no quarto. E ela diz ao marido: está tudo bem. E é isso que ela diz para o menino, para o marido: está tudo bem.
Primeiro, e aí eu vejo, irmãos, aqui a fé dessa mulher. 1 Coríntios 13 diz assim a palavra do Senhor, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Irmãos, a nossa fé está baseada na palavra de Deus. Tudo que a gente sabe a respeito de Deus é através da sua palavra. Fé é diferente de acreditar, irmãos. Acreditar se baseia nas evidências, nas circunstâncias. Fé, irmãos, está baseado na palavra de Deus. Eu não vejo, mas eu creio que Ele pode abrir as portas. Eu não vejo, mas eu sei que Ele está aqui nesse lugar. Aquela mulher segue o caminho até o Carmelo, onde está o profeta Eliseu e seus discípulos. Aquela mulher segue o caminho até o Carmelo. Aquela mulher se lança, quando ela chega, ela se lança aos pés do profeta com sinceridade. E ela diz: eu pedi algum filho? Eu não falei para você, não me engane. Querido, Deus não se enganou com você. Deus não errou de endereço. Deus não se enganou a teu respeito. O texto vai dizer, irmãos, que Geazi, ele vai na frente para tentar resolver a situação. Mas aquela mulher estava com tanta pressa de sair de casa para chegar até o Carmelo. E agora Geazi vai na frente, e agora ela já não tem mais pressa. Ela está colada com o profeta, ela fala assim: olha, eu não vou sair daqui, eu vou levar você para minha casa. Que lições podemos aprender com essa mulher, que tinha algo trancado no seu quarto, algo que estava fazendo ela sofrer, algo que foi tirado dela, algo que para ela era impossível. Que lições podemos aprender com essa mulher? Muitas vezes nós precisamos compreender a direção que Deus tem nos dado. E como o pastor falou essa semana, nós ouvimos muitas pessoas que estão passando por lutas que têm muitas das vezes fragilizado a sua fé, tem trazido cansaço, fadiga no dia a dia. Mas nós aprendemos com esta palavra algo muito simples. Nós aprendemos que existem jornadas que ninguém vai com você. Existem jornadas que é só você e Deus. Essa mulher, quando ela soube que o filho estava morto, e pegou o menino e botou na cama no quarto do profeta, diz que ela pediu para preparar o jumento, e ela foi. Durante o percurso da sua casa até o monte onde estava Eliseu, foi ela e Deus. A lição que eu aprendo com essa palavra, irmãos, é que tem momentos que é só eu e Deus, é só você e Deus. Tem caminho que é só você que vai trilhar. Tem jornada que é só tua. Não dá para levar o filho, não dá para levar o marido, não dá para levar os amigos. É teu com Deus, é você e Deus. É você, talvez no percurso do silêncio, talvez no momento teu com Deus, no momento em que você está na caminhada só, e muitas das vezes numa caminhada só, diante daquilo que ela acreditava que teria resposta com o profeta, aquela mulher vai. Talvez você entrou aqui e tem caminhos que só você tem trilhado. Ninguém consegue entender a dimensão desse caminho, porque é uma caminhada em silêncio, solitária. É uma caminhada tua com Deus. Só você sabe a dimensão da tua dor, meu irmão.
Só você sabe o que você colocou num quarto e trancou. Só você sabe o que foi necessário você fazer, mas também só você sabe que essa caminhada que essa caminhada até o profeta também é uma caminhada de fé, porque você acredita que ao chegar diante do profeta, ela acreditava, meu irmão, que haveria solução para o seu problema. A solidão faz parte do processo. Me lembro de Jacó, que quando estava voltando para casa e ele passou todo mundo, acho que havia uma angústia no coração de Jacó, porque ele não entendia como ele seria recebido. Aí ele diz que passou todo mundo e diz que Jacó ficou só. Talvez é assim que você está se sentindo. Só. Ninguém entende a dimensão da tua dor. Ninguém entende o que você está passando. Aí, meu irmão, quero falar para você nesta noite que esse percurso é só teu. Não adianta carregar ninguém que vai entender a tua dor. É só você e Deus. É um tratar de Deus contigo. A fenda da rocha, meu irmão, só cabia um. Quando Moisés pediu para que Deus mostrasse a sua glória, e Deus se revelou: olha, tu fica na fenda da rocha, quando eu passar, você vai ver a minha glória, você não vai ver o meu rosto. Mas na fenda da rocha só cabia Moisés. Aleluia. Aquela jornada não era uma jornada qualquer, meu irmão. Era uma jornada em busca do profeta. Era uma jornada em busca da presença de Deus para a sua casa. Era uma jornada dela com Deus, mas ela ia buscar o profeta, ela ia buscar o homem de Deus, ela ia buscar a presença de Deus. Nada contra Geazi, meu irmão, mas ela estava atrás do profeta, atrás da presença. Eu creio o que Deus pode fazer através dele, meu irmão. A batalha, as jornadas que somente você compreenderá, e as jornadas que são vencidas no secreto. É você e Deus. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém vai entender, mas é você e Deus. O percurso de Sunem até o monte onde estava Eliseu foi uma jornada sozinho. Então, ei, aleluia. Ei, Deus está falando para você nesta noite. Esse processo, essa caminhada sozinha não é para você se sentir desamparada, não é para você se sentir esquecida. É uma jornada que Deus está tratando você. Aleluias. Porque há batalhas que serão vencidas no secreto. Glória a Deus. Aprendemos com essa mulher que nos chamou a atenção que ela precisava fazer essa jornada de fé sozinha. E em segundo, verso 27, diz assim a palavra do Senhor: e chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste e amargurada. Entendemos, irmãos, que para esse caminho de fé, é necessário entender e viver aquilo que essa mulher viveu aqui. Diz a palavra, irmãos, que ela se derramou com sinceridade, reconhecendo a sua humanidade. Eu acho lindo, irmãos, a sinceridade dessa mulher, porque ela chega diante do profeta e ela se derrama e ela fala: eu pedi algum filho.
Eu vejo aqui, irmãos, a humanidade dessa mulher. E nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos super-homem nem mulheres maravilhas. Somos de carne e osso. E tem horas, irmãos, que fica pesado, sim. Tem horas que nós não entendemos, irmãos, o que está acontecendo, irmãos. Não adianta a gente mascarar e querer dar uma de super crente. Tem momentos, irmãos, que o Senhor, irmãos, Ele entende a sinceridade do nosso coração. Tem momentos, irmãos, que nós não estamos entendendo, precisamos ser sinceros diante do Senhor, porque somos de carne e osso. Tem momentos, irmãos, que temos vontade de sumir, a situação é tão grande, que temos vontade de sumir. Enquanto nós estávamos meditando essa palavra, eu lembrei da minha mãe, e minha mãe tinha uma expressão, irmãos, quando ela estava com uma preocupação muito grande, ela falava assim, eu queria dormir, para acordar 8 horas depois, e esse problema está resolvido. Tem momentos que a gente vive assim, irmãos. Você pode ser crente já há muito tempo, você pode ter um cargo de liderança, mas tem momentos, irmãos, que nós precisamos nos derramar aos pés do Senhor Jesus. Sabe aquele nó na garganta, irmãos? Aquele nó na garganta, irmãos, existirá momentos, irmãos, que para a cura vir, o grito precisa sair. É a nossa humanidade, irmãos. Aquela mulher, ela vai dizendo, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, mas quando ela chega diante do profeta, ela se derrama. Ela se derrama. Às vezes, para a cura chegar, irmãos, o grito tem que sair. Aí eu me lembrei, irmão, de Jesus na cruz do Calvário, quando ele fala, tetelestai, está consumado, ele dá um berro, ele dá um grito. Ela estava dizendo, está tudo bem para todo mundo, mas quando ela chega aos pés do profeta, ela se derrama diante do profeta. Irmãos, Deus não tem problema com a nossa sinceridade. Tem momentos, irmãos, que estamos como aquela mulher. Senhor, é o meu sonho. A gente nunca tinha parado para prestar atenção nesse texto, já pregamos várias vezes, que a mulher, a mãe, ela tranca a porta do quarto. Ela tranca a porta do quarto. E talvez aqui nessa noite, há irmãos e irmãs que estão em algum lugar, com algum sonho, com algum projeto, dentro de um quarto trancado, porque ele está morto. E ela diz, eu não pedi um filho, eu busquei isso. Agora, conjecturando aqui, vendo essa cena, ela falando agora, o meu coração, agora o sonho do meu coração está morto. E aí, irmãos, eu não estou falando apenas de pessoas, mas eu falo também de projetos. Eu falo de relacionamentos familiares. Eu falo, irmãos, de sonhos ministeriais, que talvez está guardado num quarto fechado, está morto. Agora, ele está lá no quarto. Eliseu, o profeta, manda Geazi ir na frente. Mas a mulher diz, eu não vou te deixar. Eu vou levar você para minha casa. E eu vou dar a chave do quarto para você abrir. Essa noite não é mais uma noite. Essa noite é uma noite que Deus te trouxe aqui para que você dê um grito diante da sua humanidade, do que tu está vivendo. É uma noite em que o silêncio daquela mulher naquele percurso teve tempo, irmãos. Teve tempo. Aproximadamente 11 quilômetros andando só. Talvez andando e falando na perspectiva de que ela acreditava no milagre. Na perspectiva de que o que estava sendo gerado nela era algo espiritual. Não
era algo simples, natural. Porque ninguém pega um filho morto e tranca no quarto e sai em busca do profeta. O normal seria se desesperar, preparar tudo para o sepultamento. É o normal, irmãos. E eu aprendo, irmãos, que nós precisamos, sabe, ir um pouquinho mais além daquilo que Deus tem a nos revelar nesta noite. Como o pastor falou, a gente precisa reconhecer a nossa humanidade. Isso é libertador, irmãos. Isso é libertador. Quando a gente para e a gente fala, Deus, e ela expressou, eu não te pedi nada, tu me deu. Então se tu me deu, não vai morrer essa promessa, porque quem me deu foi o Senhor. Quando ela chega diante do profeta, ela fala para ele o que ela quer. E ela leva o profeta até a sua casa. No versículo 32, 33 diz assim: então entrou ele e fechou a porta e orou ao Senhor. Aleluia. Nesta noite você precisa entregar a chave desse quarto para o Senhor. Esse quarto onde ninguém entra. Esse quarto onde a morte se alojou. Esse quarto onde os teus sonhos ficaram trancados lá, porque você acha que não tem mais jeito. Ei, há uma promessa que Deus fez. E eu quero lhe dizer que nesse quarto, aquela mulher recebeu uma promessa, que ela teria um filho daqui a 1 ano, e Deus cumpriu com a sua palavra, e essa promessa era aquele menino que estava morto naquele quarto, mas ela entendeu que o Deus que ela conhecia através de Eliseu não era um Deus de morte, mas era um Deus de vida. Entrega a chave desse quarto para o profeta, representando aqui o homem de Deus. Deus trará resultado à sua fé hoje. Deus é especialista em aquecer a nossa fé. Quando Eliseu entrou naquele quarto, ele trancou a porta e ele deitou sobre a morte. Irmãos, queridos, o que Deus está ministrando para nós é que Ele pode, só que Ele precisa do controle, porque Ele não arromba a porta. Ele não arromba, você precisa entregar a chave na mão dele, para que ele possa entrar aonde está a morte na tua vida. Esse quarto está trancado há quanto tempo? Esse quarto está trancado há quantos anos? Esse quarto está trancado com a morte lá. O percurso tem sido difícil, doloroso, doído, mas hoje, aleluia, Deus moveu o nosso coração nessa semana para que ministrasse sobre a sua vida, para que você entregasse a chave desse quarto para o Senhor. Trará resultado à sua fé o Senhor. Nessa noite, a presença de Deus quer entrar nesse quarto. E Deus pode operar de novo nesse quarto. Tem coisas que só Deus faz. E essa mulher sabia disso. Daqui a pouco nós vamos para casa. E o que nós vamos levar? O profeta conosco.
Nós vamos entregar a chave do nosso quarto, onde a morte lá, nas mãos do Senhor. Talvez nesse quarto você deixou um sonho, um relacionamento. Talvez nesse quarto está lá a falta de liberação de perdão. Alguém que você precisa perdoar. Alguém que você precisa ir até ele. Talvez nesse quarto a morte está lá. E ele precisa. E o Senhor é fiel para completar o que ele começou na sua vida. Quero lhe falar nessa noite que o milagre será maior que a sua vergonha. O milagre será maior que a dor que você está sentindo. O milagre será maior do que a afronta. Chamar um ministério. O que Deus quer fazer na tua vida nessa noite é ir com você até onde está esse quarto fechado. Você vai deixar Deus entrar aí? Você vai deixar Deus entrar aí? Deus anseia pegar a chave desse quarto. Ele anseia entrar nesse lugar onde há morte. De Deus nada se esconde, meu irmão. A gente faz vista grossa, a gente deixa passar, mas de Deus nada se esconde. Essa noite Deus quer o controle da sua vida.